Bom, gente, boa noite. Vou falar um pouquinho hoje sobre Unity 3D. É um pouquinho uma ferramenta que eu estou começando a aprender, estou gostando, sempre tive vontade de fazer jogos, games, trabalhar com 3D. Então, para começar, quem sou eu? Acho que tem um pessoal novo aqui de escritório, acho que nem todo mundo aqui já me conhece, mas em todo caso, eu sou o Ricardo Zambelli. Trabalhei na Voice com alguns de vocês de 2004 até 2010. 2010 fui para TOTS, fiquei 1 ano e meio lá trabalhando com a DVPL. E de 2011 para cá, estou na Visir e a Infinity além. Então, o que eu vou falar um pouquinho aqui no Unity? O que é o Unity? Legal, ele é uma ferramenta para a criação de jogos. O que ele não é? Ele não é uma ferramenta para modelagem 3D. Então, se eu quiser ter um personagem customizado, alguma coisa do tipo, eu já tenho que ter esse personagem criado fora, num Blender, num 3D Studio Max, qualquer coisa do tipo. Ele tem já modelos prontos na internet, no próprio site dele, alguns são grátis, e você pode baixar modelos, personagens, cenários, sons, alguns são frees. E aí a vantagem dele é que você pode buildar em várias plataformas. Pode já fazer build tanto para desktop, quanto para celular, etc. Ele tem diversas APIs que faz o seu personagem se movimentar nessas plataformas. E eu vou seguir aqui basicamente o tutorial que tem no site do Unity, no primeiro exemplo deles, que é um joguinho de rolar a bola. Você tem uma plataforma, uma bola, que é o seu personagem, e você tem que pegar alguns objetos. É mais ou menos... Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Vai para o outro monitor. Eu vou chegar no final e eu mostro. Esse vai ser o nosso final, se a gente tiver tempo para chegar na tal, que hoje vai ser um movimento e pegar objetos sem o bug de ele atravessar os objetos que ele está aqui. Então, sobre a ferramenta. O que a gente vai ver aqui no Unity? A gente vai ver física, gravidade, colisão, vetor. Mas a gente está tendo uma aula de faculdade de física? Não, é que nos jogos a gente usa todos esses conceitos para ter uma interação melhor com o usuário, para ter a sensação de um objeto caindo, de colisão e etc. A gente vai ver o layout da ferramenta, alguns scripts, as cenas, que são os objetos principais do nosso jogo, tudo está dentro de uma cena, personagem, luz, parede, cenário, tudo está dentro de uma cena. E como que a gente vai fazer o build desse nosso jogo. Eu consigo jogar a ferramenta para outra tela? Vamos lá. Aqui. Então, primeiro passo, a gente vai criar um novo projeto. Tem um mousepad para cá, um caderno? Posso pegar isso aqui? Pode pegar. Então, a gente vai criar um novo projeto. File. Daí que ele está maximizado aqui. File. New. Caramba, tá horrível. File. New Project. Então, na tela inicial, ele vai perguntar para a gente... Você não quer espelhar o monitor? Acho que é melhor. Deixar a extensão, deixa espelhar.
Enfim, esse era o joguinho que a gente ia chegar. Vamos. Então, esse é o joguinho que a gente vai chegar no final do talk, se a gente tiver tempo de chegar até lá, só que sem o bug dele atravessar os objetos. Então, o primeiro passo foi a gente criar um novo projeto. Então, eu vou colocar o nome dele, talk, um diretório destino, eu vou salvar ele aqui, unit, na pasta talk. E se ele é um objeto 2D ou 3D. E aqui eu posso pegar alguns pacotes já disponíveis na internet, já de personagens, etc. Mas eu não vou usar nada, vou criar um projeto em branco. Então, Create Project, não vou salvar o meu outro projeto. Ele está carregando aqui o Unity. Então, legal. Primeira coisa sobre a ferramenta. Quando a gente vai ver algum tutorial na internet, cada tutorial que a gente vai ver tem um layout diferente, né? Então, poxa, cadê aquela barra? Cadê aquela barra de ferramentas que está aí? Então, para alterar o layout da ferramenta, a gente tem algumas opções aqui em cima. Layout com 4 telas, para monitor grande, com tela grande, para monitor wide. Eu me habituei a usar essa de 2x3, jogando um pouquinho a aba de projetos aqui embaixo. E a própria aba de projetos, você tem o layout dela com 1 ou 2 colunas. Me adaptei com uma só e assim a gente vai seguir. Primeiro passo para a gente começar a criação de um jogo é a criação de uma cena. A cena já existe, a gente só falta salvar. Como modelo de organização, o pessoal sugere, como boa prática, criar uma pasta chamada underline scene para deixar ele no topo da sua hierarquia e salvar a sua cena lá dentro. Então é isso que a gente vai fazer. Na parte do projeto aqui embaixo, vai criar uma pasta com a cena e já vai salvar a sua cena atual dentro da pasta cena. Como eu não vou ter várias cenas no meu jogo, eu chamei de main game. Se eu tivesse diversas cenas, uma sala é uma cena, uma outra sala é outra cena, eu poderia criar cenas diferentes. Legal. Primeira coisa que eu vou fazer na minha cena é criar um plano para o meu personagem participar, para ele poder se movimentar em cima. Então a criação de objetos está aqui nesse menu de hierarquia. Eu vou criar um objeto 3D, que vai ser o meu plano. Ok, o plano ele não tem profundidade, então a gente consegue aumentar ele em largura e comprimento, mas nunca em altura. Então eu posso mover, aumentar ele um pouquinho se eu quiser. Vou deixar aqui numa escala de... Não, eu vou deixar ele desse tamanho mesmo. Ok. Cadê o meu mouse? Aqui. Em seguida, eu vou criar o meu personagem. Vai ser um objeto 3D. Vai ser uma esfera. Tudo que a gente está criando, ele está jogando num espaço vazio. O ideal é a gente resetar as configurações desses objetos para o vetor 000. O que é esse vetor 000? Meu professor de geometria analítica tinha 3 canetas que ele demonstrava 3 vetores, x, y e o z, que é para você ter as orientações de horizontal, vertical e a profundidade. Tudo que eu for fazer, todos os objetos que eu vou criar, eu vou vir aqui na aba de transform dele e vou colocar reset, tanto no plano como na esfera. Isso deixa meus objetos, o centro deles, no vetor 000. Todos os objetos que eu criei, primitivo, cubo, esfera, ele tem tamanho 1, 1, 1, largura, altura e profundidade. Então, se eu for ver a minha esfera, apertando a tecla F, eu tenho o frame selected. Eu vou exibir o objeto inteiro no meu frame. Então, você pode ver que ela está no meio do meu plano, porque o centro dela está no 000. Então, aqui
Na parte de Transform, eu posso aumentar ela, a posição, para ela ficar encostada em cima do meu plano. Se ela está metade para baixo, metade para cima, eu só preciso aumentar meia unidade para ela ficar encostada no meu plano. Tem alguma coisa meio estranha aqui, né? O plano está branco, o objeto está branco, fica meio... Então vamos começar a trabalhar com materiais, né? Para a gente poder colocar uma cor aí. No menu de projetos, eu vou criar uma pasta. Para materiais. E dentro dele, criar um novo material chamado, por exemplo, chão. Essa opção albedo é o que tem a cor do meu chão. E eu posso setar uma cor qualquer no RGB. Vou pegar um azul aqui. E para aplicar, é só jogar o material em cima do meu objeto. Então eu apliquei o material no meu chão. Ok, deixa eu só não me perder aqui. Salvar a cena, escolher um plano, esfera, reset, frame select, objeto primitivo, posicionamento do player. Tá. Todo objeto que a gente cria, toda cena que a gente cria, ele já tem um lightbox, que é essa luz de fundo aqui, um skybox, aliás, e uma luz. Então, se a gente for ver aqui na hierarquia dos objetos, a gente tem uma câmera e uma luz para iluminar o nosso cenário. Então, a gente, nesse momento, não precisa se preocupar com a iluminação. Se a gente for trabalhar num cenário fechado, num galpão, em alguma coisa assim, aí a gente tem que criar a iluminação desse cenário e a gente vai ver isso mais para frente, não nessa talk de hoje. Agora, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com física. Para a gente trabalhar com física, para ver aquela animação que eu mostrei, aquela parte do joguinho, que a gente vai encostar nos objetos e vai coletar esses objetos, a gente tem que ter física no objeto. E para ter física no objeto, a gente precisa de um componente chamado Rigid Body, que é um componente que a gente adiciona dentro do objeto que ele sabe que vai trabalhar com física, tanto para a colisão quanto para a animação desse objeto. Rigid Body, movimentação. Então vamos lá. Dentro do meu player, que eu não renomeei, eu deixei ele ainda como esfera. Eu vou renomear para player. Eu vou adicionar. Adicionar um componente de física chamado Rigid Body. E vou adicionar também para movimentação um script que eu vou chamar de Player Controller. Para editar esse Player Controller, deixa eu diminuir um pouquinho essas abas aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu clico aqui nesse modificador e vou em Edit Script. Eu acabei passando rápido, eu poderia escolher a linguagem desse controller que eu estou criando. Eu escolhi C#, mas poderia ser, por exemplo, JavaScript. Para não ter que ficar fazendo código aqui, eu já peguei esse é o script que eu ia colocar no meu Player Controller. Para não ter que ficar codificando aqui, eu vou só explicar um pouquinho o que cada um deles está fazendo. Então, eu tenho aqui a minha classe Player Controller. Esse meu método Start, ele é o método que vai ser rodado no primeiro frame do meu jogo. Então, tudo que eu colocar nesse método Start, ele vai executar em primeiro plano. Esse método Fixed Update, eu tenho alguns métodos para renderização no jogo, que ele vai chamando no seu timeline. Esse Fixed Update, ele executa antes de renderizar a tela, quando ele está fazendo todos os cálculos de física.
Então, para eu fazer uma animação de movimento, etc., eu preciso colocar o meu fonte dentro desse Fixed Update. Eu tenho o Update, que ele faz na renderização do quadro, e eu tenho um Late Update, que a gente vai ver quando eu for mostrar o script da câmera. Então, aqui que eu fiz? Eu tenho esse Input e o GetAxis. Para que ele serve? Para pegar o input do teclado. Eu estou jogando aqui nessas duas variáveis e estou criando um Vector Tree. É uma variável basicamente para implementar os 3 vetores, x, y e z, e eu estou passando nesse rigid body que eu criei essas 3 forças. Quem faz o movimento é esse rigid body que eu adicionei agora há pouco no meu player. E eu criei 2 variáveis, uma private e uma float para velocidade. A private é a que eu estou falando, obtém o meu rigid body desse player que eu criei. Quando eu criei o script, eu já criei ele dentro do player, então esse rigid body aqui é do componente que eu estou adicionando. E essa variável speed é a que eu estou multiplicando aqui embaixo o meu vetor. Se a gente lembrar das aulas de física e geometria analítica, a gente consegue fazer multiplicação de vetores por um número constante. Essa é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui para calcular a velocidade do meu personagem. Peso por enquanto não estou trabalhando com peso e nem elasticidade. Então, se eu bater em alguma coisa, é uma colisão seca, não é aquela que ele vai bater e voltar um pouco. Quando eu criei aquela variável pública de velocidade, na minha parte do script aqui, ele me mostrou um campo speed, que até então não tinha. Então, tudo que eu torno público no meu script, ele traz aqui no meu script. Então, a gente pode ver, tem algum objeto que eu tenho que associar com o player. Eu crio uma variável do tipo rigidBody ou player e ele vai aparecer aqui para eu associar o que player que eu quero adicionar. Então, no caso, eu vou setar minha velocidade para 10 e vou testar o meu jogo. Minha bolinha já está rodando. E caiu porque eu não tenho nada limitando para ela. Só que tem algumas coisas aqui que ainda estão ruins. Essa aqui é a minha visualização de modelagem e essa aqui é a minha câmera do jogo. Ela está baixa, ela não está de um jeito fácil para quem está olhando. Então eu vou movimentar um pouco a minha câmera. Minha câmera, eu vou deixar ela numa altura de 10 e vou rotacionar um pouco no eixo X para ele mirar para o plano. Diga, Vitor. Sim, você tem sólidos, ele... Como ela caiu ali. Isso, ele já tem gravidade e tudo mais. Se a gente for ver... deixa eu achar aqui. Pegar o player. Isso. Isso, então, é porque o meu personagem já tem essa física, uma esfera, ele sabe que a esfera rotaciona nos 3 eixos, ela rotaciona tanto em cima do eixo X, do Y, e se eu quiser rotacionar no eixo... Todos os eixos ela rotaciona. Aqui. O rigid body, eu falo que ele usa gravidade. Então, se eu desselecionar essa opção aqui, minha bolinha vai reto e não vai cair. Então, posicionei minha câmera, já ficou um pouquinho melhor. Essa aqui é a minha visualização do meu jogo. Então, eu consigo ver melhor a minha bolinha se mexendo. Só que falando da câmera, ainda fica estranho, porque geralmente a câmera se mexe em torno do... acompanha o personagem, se a gente for pensar num jogo de terceira pessoa. Como que a gente faz a nossa câmera acompanhar um personagem? Se a gente estivesse trabalhando no 3D Studio Max com modelagem de animação, a câmera tem um target e a gente arrasta o objeto que a gente quer para esse target. Aqui a gente tem 2 opções. A primeira, pegar a minha câmera e arrastar para debaixo do player. Isso, ela se torna filha do meu player.
Agora, se o meu player se movimentar, ela se movimenta também. O que é bom, só que pelo meu player ser uma bola, isso é ruim. Por quê? Se eu for ver agora o que ela vai fazer, vou movimentar o meu player. Olha a minha câmera aqui embaixo. Meu player está girando, ela está girando junto. Então, isso não é bom, mas se meu player fosse alguma coisa que não girasse, era o suficiente. O que eu preciso fazer, então, para a minha câmera ficar boa nesse meu cenário? Eu vou adicionar um script para ela. Adicionar componente, novo script, e eu vou chamar de câmera controller. Adicionei e eu vou editar no meu script. Ele trouxe aqui. Deixa eu pegar aqui o meu script que já está pronto. E vou substituir. O que eu fiz aqui? Eu criei uma variável do tipo GameObject pública que vai ser o player. Então é aí que eu vou falar, segue o meu player. E eu criei aqui uma variável de vetor 3, offset, que vai ser a diferença da distância da minha câmera para o meu objeto, para o meu player. Então, aqui o que eu tenho? A posição da câmera menos a posição do meu personagem. Isso no método start, que é para posicionar a câmera logo no primeiro frame. E aqui eu tenho esse método lateUpdate, ou seja, ele só vai fazer as ações da câmera depois que ele renderizar, que ele calcular todas as coisas de física, renderizar todos os quadros, aí sim ele vai tomar a ação da câmera. O position não, o object, ele faz essa conta aí também, menos um, menos outro, ele já soma todas as properties do... Sim, você está fazendo a subtração de dois vetores. Né? Eles estão fazendo a subtração de dois vetores. Na época que eu estava na faculdade, eu me perguntava, para que eu vou usar inversão de matriz, subtração de vetor, multiplicação de vetor? Está aí a resposta para todas as minhas perguntas. Então, e eu adicionei aqui uma variável pública do player. Salvei o meu script. Feito isso, a minha câmera ganhou um objeto player, que eu preciso falar para ela quem que é o player que ela vai ter que tomar como base as posições. Basta eu pegar o meu player aqui em cima e jogar para a minha câmera. Agora, se eu for testar, a minha câmera está seguindo o meu objeto, funcionando com ele. Agora eu joguei meu objeto para além, ele está caindo e a minha câmera está seguindo ele. Vamos ver, colisão, física, rigid body, movimentação do player, script, player controller, fix update, start, variável pública, speed. Ok. Uma coisa que eu acabei não fazendo, eu não criei uma pasta para os scripts aqui, mas é só questão de organização. Scripts, eu jogo os meus scripts para dentro dela. Tá. Agora, para criar a arena, para a gente ter paredes, né, como que a gente faz para adicionar essas paredes? Vamos vir aqui. Eu vou adicionar... Opa! Eu vou adicionar um GameObject vazio, ele não é nada por enquanto. Eu vou chamar ele de paredes.
E em seguida eu vou criar um cubo. Esse meu cubo eu vou chamar de parede esquerda. Vou resetar as posições dele para 0, 0, 0. Opa. Eu vou jogar ele para dentro do meu GameObject que eu criei vazio. Aí. Vou subir ele um pouco para ele sair do meio do plano. Agora eu vou criar uma parede. Metade de espessura. Uns 10 de comprimento. E eu vou fazer a parede esquerda, então eu preciso mover ela algumas unidades para a esquerda. Então, aqui na posição, eixo X. Opa, não é ele. Também não é ele. É o X para cá. Vamos ver. Menos 5, ele chegou onde eu queria. Ficar criando parede por parede, escalando, né, movendo, tal, vai dar um pouquinho de trabalho, então eu posso duplicar os meus objetos. Parede esquerda, botão direito, duplicate. Vou só colocar o nome aqui de parede direita. A única coisa que eu vou fazer é a posição dele que estava menos 5, eu trouxe para mais 5. Vou criar mais duas paredes, que vai ser a de cima e a de baixo. Duplicar. Vai ser a parede de cima. Para a parede de cima eu posso fazer duas coisas. Aqui eu redimensionei o meu objeto nesse sentido e diminuir para cá. O que eu poderia fazer na parede de cima? Redimensionar ele para cá e diminuir nesse sentido. Ou eu posso rotacionar. Eu prefiro rotacionar 90 graus aqui no eixo Y. Ao invés de ser 5 no X a movimentação dele, vai ser 5 no Z. Vou duplicar meu objeto de novo. Vai ser a minha parede de baixo. E a posição dela vai ser menos 5. Com isso, minha bolinha já não sai. Minha bolinha já não sai. Tem a colisão. E eu tenho a minha arena pronta. Agora a gente vai entrar, acho que no último ponto que eu vou falar na talk de hoje, porque senão ela vai se estender um pouquinho. Vai ser a parte de criar os objetos pegáveis. Logo em seguida a gente tem as triggers de colisão. Dependendo de como a gente tiver com o tempo, a gente pode falar agora, senão a gente deixa para uma próxima talk, aí vocês me dizem como estão. Tá. Eu vou criar alguns itens que vão ser os objetos que eu vou pegar. Se fosse um joguinho do Mario, do Sonic, ia ser moedinha, ia ser alguma coisa. Nesse caso eu vou criar quadrados, que eu não tenho muitos objetos aqui, eu vou trabalhar com objetos primitivos. Então eu vou criar um objeto. Deixa eu minimizar minhas paredes aqui. Eu vou criar um... No momento eu não quero exibir o player, então eu vou selecionar ele e vou tirar essa tag. Ele ainda existe, só não está ativo. Voltar para o meu objeto. Vou deixar ele um pouquinho mais para cima e vou diminuir a escala para ele não ficar maior do que o meu personagem. Legal, eu tenho um objeto, só que ele não parece ser um objeto pegável, então eu vou trabalhar um pouquinho com ele para que dê a impressão para o player que ele possa ser pego. Eu vou rotacionar um pouco. Rotacionei 45 graus nos 3 eixos.
e eu vou deixar ele amarelo, por exemplo. Antes disso, eu vou criar uma pasta e uma ferramenta assim que chama Prefabs. É basicamente um grupo de objetos. Se eu tiver 200 objetos pegáveis no meu cenário, é ruim eu ter que mexer nas propriedades dos 200 um a um. Então eu crio um Prefabs e falo que todos os meus objetos são desse tipo Prefabs. Ok, eu tenho meu objeto lá em cima, minha pasta aqui embaixo. Aqui eu vou criar um prefab. Deixa eu excluir esse daqui. Então eu criei a pasta prefabs, peguei o meu objeto que eu chamei de pickup e joguei ele aqui embaixo. Então com isso eu posso criar outros cubos. Só seguir aqui. Acabei me adiantando um pouquinho. Esse pickup aqui, se eu for ver, ele não tem nenhuma animação. Ele é um objeto estático, está parado. Eu quero trabalhar ele numa rotação. Então, eu quero que ele rotacione de acordo com o tempo. Eu vou criar um script nele aqui, chamado Rotator. Cliquei no meu pickup, Add Component, novo script, Rotator. E aqui a parte que eu falei que eu poderia escolher a linguagem, se é C# ou JavaScript. Criei o meu Rotator. Vou editar o meu script. E eu não tenho o script dele aqui. Nesse objeto, como eu não tenho física nele, eu não tenho colisão, mas eu tenho movimento, eu posso usar essa função update. Eu não preciso do fixed update porque eu não vou ter cálculo de colisão com esse objeto. Pelo menos não por enquanto. Deixa eu fechar isso aqui. Vou pegar onde que eu tenho esse script aqui. Pronto. O que eu estou falando? Eu vou rotacionar o meu objeto nesses ângulos, né, 15 graus no X, 30 no Y, 45 no Z, e eu vou multiplicar pelo delta time. Delta time é como se fosse uma variável autoincremente que vai variando com os frames que você está rodando no seu jogo. Então, com esse script, eu já consigo rotacionar o meu objeto. Então, meu objeto está rotacionando. Gente, deixa eu perguntar, como é que vocês estão? Querem que eu continue essa talk numa próxima? Porque ela acabou ficando mais extensa do que eu imaginei.
Vamos quebrar ela em duas? Uma próxima talk eu continuo? Pode ser. Vocês acham? Quanto tempo mais você acha? Porque o que eu vou fazer? Eu vou criar várias instâncias dele com aquele duplicate, igual eu fiz com as paredes. Aí vem a parte que leva mais tempo, que é a parte de falar de triggers. Trigger e colisão. Então duplica. Pronto. Ok, duplicar. Multiplica, né? Só duas noitinhas no mar. Tá manjando, hein, moleque? Então eu tenho eles para cá. E aí é o mesmo esquema que eu fiz com as paredes, né? Botão direito, duplicate, e eu tenho um monte de objetinhos. É que aqui ele está branco, ainda não dá a impressão que ele é pegável. O que a gente tem no tutorial, que eu estou seguindo, a gente cria um novo material. Cadê o material? Chamado, por exemplo, material pegável. Seto a cor dele para amarelo. E eu posso jogar o meu material nos meus prefabs. Não sei se vocês separaram, eu peguei esse material que eu criei aqui e joguei dentro desses meus prefabs. Quando eu fiz isso, ele aplicou para esses meus dois objetos que são parte desses meus prefabs. Então, se eu tivesse 10, 20, 30 materiais, 30 objetos, eu não precisaria ficar aqui aplicando um a um. Eu aplicando ele dentro desses prefabs, que faz parte do meu grupo de objetos, ele já aplica a todos. Então, a parte de colisão, eu falo numa próxima talk. Colisão, build, e a gente encerra o nosso primeiro jogo. Ok? Obrigado, gente.